A paz do Senhor a toda igreja. Hoje é o culto de ensino de segunda-feira e eu fui escalado para estar trazendo a palavra aqui nessa noite. E eu queria trazer a palavra para a igreja em Mateus capítulo 13, versículo 33. Mateus 13, versículo 33, onde Jesus diz: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Eu quero ler aqui em outra versão, Mateus 13 e 33. Eu quero ler em outra versão aqui, para a nossa meditação. Mateus 13 e 33. Então lhes disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou, misturou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ora, quem é essa mulher que Jesus está se referindo, que tomou 3 medidas de farinha? Quem é essa mulher? E essas 3 medidas de farinha, elas representam o que? Essas 3 medidas de farinha. E esse fermento? Sabemos que o fermento, muitas vezes na Bíblia, ele representa orgulho, uma vaidade humana. O que esse fermento que essa mulher tomou, misturou e escondeu no meio das 3 medidas de farinha? Primeiramente, vamos ver quem é essa mulher. Quem é essa mulher? Abramos em Gênesis 18, versículo 6, tá? Gênesis capítulo 18 e o versículo 6. Gênesis 18 e o versículo 6. Diz assim. Eu vou começar do versículo 3, capítulo 18 de Gênesis, versículo 3. E disse: meu Senhor dos senhores, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes longe do teu servo. Rogo-vos que tomai um pouco de água, por favor, e lavai-vos os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e refazei a vossa força de vosso coração. Depois ireis adiante. Por enquanto, por isso, haveis passado perto do vosso servo. Responderam-lhe: faze como disseste. Então Abraão correu à tenda onde Sara estava e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas da fina farinha e faze bolos. Ora, olha aí. Então essa mulher, ela representa, essa mulher que Jesus está falando em Mateus 13, falando de certa mulher, é Sara. É Sara, quando aparece
a Trindade diante de Abraão. Aparece 3 varões. E interessante que Abraão tem uma revelação que ele não chama senhores, ele chama meu Senhor. Os 3 ele chama meu Senhor. Eu creio que Abraão, no mundo espiritual, ele já sabia que existia o livro de Efésios, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Ele chama os 3 de meu Senhor. Interessante que quando eles vão para a casa de Ló, lá em Sodoma, Ló, que não tem a mesma visão espiritual que Abraão, chama eles de meus senhores. Então a gente percebe que a Trindade, bem que a palavra Trindade não existe na Bíblia, essa palavra ela foi criada por Tertuliano. Eu gosto mais de falar a palavra divindade, porque a divindade, estou falando de Jeová, que é o nome do Pai, o Verbo e o Espírito Santo, que é o vínculo entre os 3. Muito bem. Abraão corre à tenda e diz e comunica a Sara: Sara, prepara 3 medidas, amassa depressa 3 medidas da fina farinha de trigo. Amassa 3 medidas. Essas 3 medidas quem são? Essas 3 medidas representa, a primeira medida representa as nações, a segunda medida representa Israel, e a terceira medida representa a igreja. Então Sara, essa mulher, com aqueles 3 pães ou 3 bolos em suas mãos, no mundo espiritual, ela estava com as nações na mão, com Israel na mão e com a igreja nas suas mãos. Olha que coisa maravilhosa. E esse fermento? O fermento na Bíblia sempre fala de hipocrisia, o fermento dos fariseus. Por quê? Porque o fermento faz crescer a massa. Mas, no caso aqui, de Mateus 13 e 33, dessa mulher pegar o fermento, misturar e esconder, tá? Ela misturou e escondeu o fermento na farinha de trigo, nas 3 medidas. O fermento aqui representa a graça de Deus. Uma outra vez em que o fermento era colocado no altar do holocausto, quando a pessoa levava a sua oferta de manjares, isso que eu vou falar agora está em Levítico 6, tá? Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, ele está... Levítico capítulo 6, versículo 14, 15 e 16. E esta é a lei da oferta vegetal. Um dos filhos de Arão a oferecerás perante o Senhor Jeová diante do altar. E o sacerdote dela tomará um punhado da flor de farinha da obração vegetal, porque a farinha de trigo era a obração. O que é a obração? É a parte sólida da oferta. A libação é a parte líquida da oferta. E do azeite com todo o incenso
que estará sobre a oferta vegetal, e fará com que tudo isso seja consumido sobre o altar, por ser oferta memorial de cheiro suave ao Senhor. E o restante dela, Arão e seus filhos comerão pão sem levedura, ou seja, sem o fermento. Se comerá no lugar santo, no átrio do tabernáculo do Senhor. Muito bem, vamos para Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 11, versículo 16. Acompanhe comigo. Romanos capítulo 11, versículo 16. Para a gente entender, eu estou querendo agora explicar sobre o fermento. Porque o fermento sempre, muitas vezes na Bíblia, ele representa hipocrisia, ele representa orgulho, vaidade humana, e está certo. Mas no caso aqui de Mateus 13 e 33, o fermento aqui não representa hipocrisia e não representa orgulho, representa a graça de Deus misturada, escondida naquelas 3 medidas de farinha. E eu estou querendo mostrar também em Levítico capítulo 6, versículo 14, 15 e 16, e vou ler Romanos 11, verso 16, que diz: e se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos são. Muito bem, eu quero pegar apenas essa parte. Então a pessoa trazia a sua oferta de manjares. O que é a oferta de manjares? A oferta de manjares é tudo que vem da terra. Tudo que vem da terra. Tudo que vem da terra é oferta de manjares. Tudo que vem da terra é oferta de manjares, tá? É oferta de manjares. Aí, a pessoa que trazia, vamos supor, a pessoa, ela plantaria arroz, exemplo, ou milho. Então, ela misturava aquele milho com a farinha de trigo ou de cevada, podia ser, misturava. O trigo seria a obração, a parte sólida da oferta. Por exemplo, se fosse oferta animal, a parte sólida é a carne, mas aqui não, aqui é vegetal. Então ele misturaria a farinha, né? Colocaria azeite, ele faria uma massa, um bolo. Aí o sacerdote vinha daquele bolo, daquela massa de trigo, né, misturado com azeite. Depois, quando colocasse lá no altar, aí ele colocaria o suco de uva, mas lá no altar, para subir aquela fumaça como cheiro diante de Deus. Então ele com o dedo assim, o sacerdote ia e pegava um bocado e jogava dentro do altar do holocausto. Aquela parte que ele jogou dentro do altar do holocausto, e aí ele jogava o suco de uva puro, que representa o sangue e é a libação da oferta de manjares. Ele jogava 5 litros de suco de uva puro ali dentro. Muito bem, esse pedaço que ele tirou daquela massa ia sem fermento. Mas aí ele pegava um outro pedaço, um outro bocado, tirava, e ao invés de jogar dentro do altar, ele jogava no chão do altar, no chão, na terra. Por quê? Porque Cristo, ele seria queimado, seria crucificado por nós, e esse Cristo seria tirado do madeiro e seria colocado no chão, seria enterrado. Mas note bem, o primeiro pedaço que o sacerdote tirava com os dedos assim, era assim, ó. Ele tirava e jogava dentro do fogo.
com 5 litros de suco de uva puro, que representa a libação, para subir a fumaça diante de Deus. Já o outro pedaço, que ele pegava para jogar no chão, ele colocava fermento nesse pedaço. Nesse pedaço que ele iria jogar no chão, ele colocava fermento. Por quê? Porque a massa iria ressuscitar. A massa, ao terceiro dia, iria ressuscitar. Então o fermento que ele colocava naquela parte, naquele pedaço, representava o Espírito Santo, que no terceiro dia iria entrar naquele corpo que estava no chão, que estava enterrado, e iria ressuscitá-lo. Então eu apenas estou querendo mostrar, entendeu, que o fermento em muitas partes da Bíblia representa hipocrisia, orgulho, falsidade, mas no caso aqui de Mateus 13 e 33, de Levítico 6, versículo 12, 13 e 14, na oferta de manjares, entendeu? Uma parte, um punhado daquela massa era jogado no chão e colocava fermento, representando que Cristo iria ser enterrado e a massa iria inchar, a massa iria voltar à vida, a massa iria crescer, iria ressuscitar. Ponto. Muito bem. Então Sara pega esse fermento e ela mistura na primeira medida, no primeiro bolo, que representa as nações. Esse fermento vai também na segunda medida de farinha, que representa Israel e a igreja. Então o fermento está, a graça de Deus está nas nações, com Israel e com a igreja. Com a igreja. Mas as nações rejeitaram o fermento. As nações rejeitaram a ser amassada pelo próprio Deus. Está aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Aqui em Gênesis 6, a terra já tinha de 500 a 600 mil habitantes, tá? Então disse o Senhor Jeová: até quando o meu espírito contenderá com o homem? Porque o homem é carnal. Então as nações, o Espírito Santo cansou de contender com o homem, de contender a favor do homem, até que foi tirado da terra. Deus recolheu o Espírito Santo, dele foi trabalhar entre as rodas. Como é que eu sei disso? É só ler o capítulo 1 de Ezequiel, a gente vê o Espírito Santo trabalhando entre as rodas do trono. Ele trabalhava entre as rodas do trono de Deus. Bem, a segunda medida é Israel. A segunda medida é Israel. Mas Israel também rejeitou ser amassado pelo Senhor. Rejeitou em ficar nas mãos do Senhor. Eles rejeitaram, está aqui em Isaías 63, versículo 10. 63 e 10 de Isaías. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então eles entristeceram o Espírito Santo. Quando é que a segunda medida de farinha, o segundo bolo, que é Israel, fez isso? Quando rejeitaram ao Senhor Jesus na frente de Pilatos. As autoridades sacerdotal, representada pelo sumo sacerdote e sacerdotes, e representando o Sinédrio, a Suprema Corte da nação, rejeitaram o Messias.
Aí João capítulo 1, verso 11 diz: ele veio para que era seus, e os seus não o receberam. Muito bem, as nações, Israel, rejeitaram ficar nas mãos do Senhor Deus, de ser amassado pelo Senhor Deus, de sentir a graça, porque o fermento já estava ali, envolvido. Mas a igreja não. A igreja, ela se casou com o Senhor na cruz, tá? A igreja não é mais noiva, viu, irmãos? A igreja é noiva, não é mais. A igreja se casou com o Senhor, a igreja é desposada. Só está faltando as bodas do Cordeiro, a festa das bodas do Cordeiro, porque a igreja já é desposada. E aí, a igreja aceitou, aleluia, em ficar nas mãos do Senhor, como nós estamos até hoje, e ser fermentada pela graça. Está aqui, ó, Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então a igreja foi inaugurada em Atos, mas a igreja casou com o Senhor no Calvário. Agora, então a igreja é a terceira medida do bolo, a terceira medida de farinha, que estava na mão de Sara. Interessante que apareceu 3 homens para Saul. Está lá em 1 Samuel 10, no capítulo 10 todinho. Está lá, em 1 Samuel 10, você vai ver isso. 3 homens, um trazia 3 cabritos, um outro trazia 3 tortas, ou 3 bolos, e um outro trazia um odre de vinho. Os 3 que apareceram para Abraão, apareceram para Saul. Só que o profeta Samuel, ele tinha dito: aquele que vai estar com os 3 bolos ou as 3 tortas, só vai dar 2 para você, Saul. Quais são as 2? As nações e Israel. A igreja não. Graças a Deus que não deram a igreja o bolo, o terceiro bolo, para Saul. Por que as nações e o reino? Porque ele dominando, ele sendo rei sobre Israel, e na presença de Deus, ele também teria as nações em suas mãos, como o rei Salomão teve. O rei Salomão teve, reinando sobre Israel, e as nações vinham e traziam presentes a ele. Mas como Saul fez um mau governo, um péssimo governo, malemar, como dizia a minha avó, malemar, ele foi rei em Israel, e muito menos ele conseguiu dominar alguma nação. Mas foi dado a ele. Ele é que entrou na carne. Porque em 1 Samuel 10 versos 6, 10 e 6, ele sentiu. Saul passou pelo novo nascimento. Está lá, no novo nascimento. Se transformou num novo homem, mas entrou na carne. É que nem a igreja da Galácia. Começou no espírito e terminou na carne. Saul, assim, começou tudo no espírito. E aí, quando ele foi coroado rei, ele termina na carne. Mas essa é a palavra para nós nessa segunda-feira à noite. Vamos continuar no espírito. Todos nós estamos acuados dentro de nossos lares, mas nós temos a palavra. Nós somos o terceiro bolo que estava na mão de Sara. Nós somos a terceira torta que estava na mão daquele homem que não entregou para Saul. Graças a Deus, que não entregou para Saul. Ele guardou para si, porque a igreja é dele, é guardada nele. Nós estamos guardados em Cristo, na palavra de Deus. Que Deus abençoe, continue abençoando a todos nós que somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Eu quero orar neste momento. Pai querido,
Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esses momentos, por esses minutos que passamos aqui, na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra para o nosso irmão evangelista Tiago.